Bíblia. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16. Como todos encontraram, amém? 1 Pedro, capítulo 1, do 14 ao 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, diga chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como um pai aquele que sem acepção de pessoas julga as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Amém? Glória a Deus. Pai, mais uma vez te rogamos, te pedimos que nos ajudes, ó Pai, na meditação da Tua Palavra Santa, desse alimento espiritual que enche o nosso coração. Queremos Te agradecer porque o Senhor tem nos dado o privilégio de nos ajuntarmos neste lugar para buscar a Tua face e para entender o que Tu queres falar conosco. Obrigado porque Tu nos chamaste. Obrigado porque o Senhor nos chamou para uma santa vocação. Nós queremos nesta noite responder a essa chamada gloriosa de Ti, meu Pai, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, eu gostaria de nesta noite compartilhar com vocês a respeito, não é, desse verbo, especialmente quando ele diz no versículo 14, quando ele nos chama, no versículo 15, quando ele diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. E quando a gente pensa na chamada de Deus, logicamente a gente pensa muito nas questões dos méritos da gente, né? Que Deus chamou alguém, ou Deus chama algumas pessoas, porque essas pessoas têm algumas qualidades, né? Elas evidenciam algumas qualidades, evidenciam alguns talentos, evidenciam alguns dons naturais. Mas quando nós olhamos para as Escrituras e percebemos a respeito daqueles a quem Deus chamou, a gente não percebe que neles havia, na verdade, estas coisas que na realidade nos impressionam como gente, como pessoa. Por exemplo, para libertar um povo que estava oprimido no Egito, escravo no Egito depois de 430 anos, as Escrituras nos dizem que Deus chamou um homem de 80 anos, não é? Já estava com seus 80 anos, e a Bíblia diz também que ele não se achava capaz a ponto de dizer que era pesado de língua, ou gago, ou tinha dificuldade na questão da eloquência, da fala, ou quem sabe tinha algum problema realmente do ponto de vista, né, da sua fala. Então essa pessoa com certeza seria inadequada para um tipo, aos nossos olhos,
de chamado desta natureza. Quando nós olhamos também para a vida de um profeta, que nós gostamos muito de falar sobre ele, profeta Isaías, a gente olha para o profeta Isaías e vê também o profeta Isaías tendo experiência com o Senhor e Deus o chamando, mas ele olha para dentro dele mesmo, coisa que muitas vezes nós não conseguimos olhar, coisa que muitas vezes nós não conseguimos admitir. Ele olha para ele e ele se declara como um homem de lábios impuros, uma pessoa que tinha lábios impuros, um homem que na verdade podia bater no peito, diante da grandeza de Deus. Deus que é luz manifestou-se de tal modo, talvez ele nunca tivesse percebido essa fraqueza na sua própria vida. Talvez ele nunca tivesse pensado que ele era um homem que tinha os lábios sujos. Talvez ele tivesse até pensado, nunca tivesse parado para pensar o quão também a sua comunidade, o seu povo, eram pessoas de lábios impuros, de boca suja, de lábios realmente, quem sabe, do ponto de vista da pornografia, ou da maledicência, ou da blasfêmia, ou das maldições. Muitas vezes a gente não percebe, dentro de casa mesmo, estamos às vezes dizendo palavras de maldições, sem que a gente nem perceba. Às vezes estamos atraindo para dentro de casa, nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, na nossa profissão, na nossa situação, abrimos a nossa boca e não compreendemos, ainda, que de fato nós estamos falando. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu aquele homem de lábios impuros e que vivia numa comunidade de impuros lábios. O Senhor o escolhe. A gente olha e diz, poxa, mas escolheu Isaías, escolheu. A gente olha também para o Jeremias e percebe nele ele mesmo dizendo, reconhecendo que era uma criança. Eu sou uma criança, Senhor. Está me escolhendo, mas eu sou um menino. Eu sou infantil. E a gente fica pensando também como cristãos e dentro de um contexto de igreja, às vezes nós pensamos que Deus escolhe por causa dos méritos que as pessoas têm. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que na verdade Deus não escolhe pelos méritos que nós temos. Ele escolhe porque Ele quer escolher. Ele escolhe porque em Efésios, no capítulo 1, diz que segundo o beneplácito de sua vontade. Ele escolhe porque Ele resolveu fazer isso, porque Ele é soberano. Ele não escolheu porque viu algo bom em nós. Ele não escolheu porque viu que nós seríamos legais, gente boa. Não. Ele escolheu porque se afeiçoou. Ele nos amou. Ele quis escolher. Ele quis fazer isso. E bendito seja o seu nome por essa maravilha. Quando eu olho para Moisés, Jeremias e Isaías, eu olho para eles e vejo que todos eles tiveram ministérios. Eles fizeram alguma coisa. Trabalharam para a obra de Deus. Mas o primeiro ponto dessa mensagem que nós queríamos pensar não é o interesse de Deus em que nós façamos algo para Ele. O maior interesse de Deus não é, na realidade, o que nós podemos promover com os talentos ou com os dons ou com os predicados que nós temos. O maior, na verdade, meus queridos irmãos, Deus Ele nos chama, na realidade, para Ele mesmo. O maior desejo de Deus é ter a nós como seus amigos. Ele diz, eu não nos chamo de servos, porque servos não sabem o que fazem o seu Senhor. Eu quero vocês como os meus amigos. Eu quero vocês para mim como os meus amigos. Eu quero vocês com quem eu possa nutrir comunhão. Eu quero vocês como a minha família, como o meu parceiro, como o meu amigo, como o meu companheiro. Nesse sentido, meus queridos irmãos, nós pensamos que Ele, na verdade, Ele, quando nos chama para Ele, Ele quer, na realidade, ter uma convivência onde Ele possa conhecer as motivações do nosso coração, conhecer o nosso coração.
saber o que se passa no mais profundo do nosso ser. Não é à toa que várias vezes ele perguntava para as pessoas, quando vinha a ele: o que queres que eu vos faça? Porque na verdade o que ele queria era saber do coração da pessoa, era conhecer o coração daqueles que se achegavam a ele e aqueles a quem ele chamava. Ele nos chamou para sermos dele. A Bíblia diz em 1 Pedro também 2,9 que nós somos, vós sois geração eleita, sacerdócio real e propriedade exclusiva do Senhor, exclusiva de Deus. Então essa propriedade exclusiva de Deus tem a ver com o desejo de Deus de termos em primeiro lugar, de nos chamar para termos para si, termos para Ele, de sermos dele, de sermos propriedade dele. E obviamente quando nós entendemos que nós somos propriedade dele, aí ele vai traçar o seu plano e vai trabalhar em nós do jeito que ele quer. Aleluia. O que é seu você coloca onde você quer. O que é seu você põe onde você quer. O que é seu você usa como quer. O que é seu você protege e guarda como quer. Assim também é o Senhor. Não é? O tratamento que nós damos àquilo que nos pertence, a gente faz como a gente quer. Então eu quero dizer que quando Deus nos chama, Ele nos chama para Ele. E Ele quer saber o que se passa no nosso coração. Quando Deus chamou Pedro no capítulo 21 de João, e tem aquele encontro com Pedro, né? A palavra de Deus diz que a primeira coisa que Ele perguntou não foi o que Pedro queria e podia fazer por ele. A primeira coisa que Ele pergunta a Pedro é: Pedro, você me ama? Pedro, tu me amas? É coração. Pedro, a motivação do teu coração é amor. Tu estás cantando por amor. Tu estás tocando porque a motivação do teu canto sou eu. Tu estás ministrando porque a motivação sou eu. Veja que a primeira coisa que ele pergunta é o coração. É a primeira coisa que ele quer de nós, é a nossa vida. E bendito seja Deus, porque, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém e certamente não nos dividirá com mais ninguém, nem com mais nenhum outro. Precisamos ser exclusivos. Algo exclusivo é que é somente dele. Algo exclusivo, esse é o propósito de Deus. Essa é a intenção de Deus. Esse é o desejo de Deus, de que sejamos exclusivos dele. E de mais ninguém. O grande problema é que muitas vezes, como crentes, nós queremos ser de Deus e ser de mais alguém. Às vezes nós queremos ser de Deus, queremos ser do Senhor, mas queremos ser de nós mesmos. E a Bíblia diz que nós fomos comprados por preço, e porque nós fomos comprados pelo preço, pelo sangue, como nós lemos aqui, não com coisas corruptíveis como ouro ou prata, mas pelo sangue de Jesus, nós devemos honrar ao Senhor em nosso próprio corpo. Então as Escrituras deixam, meus queridos irmãos, que se nós somos propriedade exclusiva dele, nós não podemos de maneira nenhuma permitir que nós, como essa propriedade, sejamos divididas, sejamos como propriedades divididas. Deus não divide a sua glória, e nós somos a coroa de sua criação, e portanto também Ele não vai dividir, não vai nos dividir com nenhum outro. Por isso que Jesus muitas vezes dizia: porque me chamais Senhor, se não fazes o que eu te mando? Porque chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que eu te mando? Então não devemos dar a glória que é do Senhor
a outrem, nem a nós mesmos, nem a outra coisa, nem dividir a nossa adoração, o nosso louvor com outros que na realidade não podem concorrer com o nosso Deus. Ele nos quer para Ele. Ele nos quer para si. E eu quero dizer que muito mais do que está nesta casa, muito mais do que está aqui nesta igreja, muito mais do que nos reunirmos todos os cultos e especialmente nos domingos, eu quero dizer que isto não é tudo. Tudo é mantermos uma comunhão. Porque em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 9 diz: para isto fostes chamados, para a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Então Deus nos chamou para sermos uma família, para sermos seus amigos, para sermos propriedades dele, onde quer que nós formos, andarmos em sua presença, vivermos para a glória do seu nome. E muito mais do que nós podemos fazer por ele e por sua obra, ele quer saber o que se passa em nosso coração. Pedro, tu me amas? Por 3 vezes ele perguntou ao apóstolo. E por 3 vezes e várias vezes Deus vai perguntar ainda a você. Diante da dificuldade que você está enfrentando, diante da prova que você está vivendo, diante da tentação que você está sendo submetido, que resposta você vai dar a esta pergunta, ao chamado que Deus fez e a essa pergunta que Ele pode lhe fazer? A quem você vai responder? À tentação, à fraqueza da provação, da luta, ou vai dizer: Senhor, eu te amo? Esse é o desejo de todos nós, é o desejo, meus queridos irmãos, de todos nós respondermos afirmativamente, dar essa resposta ao Senhor, dizendo que nós realmente o amamos e o queremos servi-lo. Mas isso não pode ser de boca, porque Jesus disse: muitos me louvam com os lábios, mas o coração está distante de mim. Quantos de nós muitas vezes não estamos assim? Louvamos, coreografamos, fazemos de conta, falseamos nossa adoração, falseamos nossa oração, falseamos a nossa vinda à igreja, que se torna até uma atividade e uma atitude religiosa, mas o coração não se submete à voz daquele que nos chamou. Ele nos quer para Ele. Ele está preocupado com você, com a sua dor, com o seu problema, com as suas dificuldades, com as suas lutas e com as motivações do seu coração. A Bíblia deixa claro para nós que Ele quer que nós sejamos dele, porque Ele nos chamou para sermos, na verdade, suas propriedades. Louvado seja Deus. Muita gente quer ter a bênção. Hoje nós vivemos numa geração em que as pessoas querem a bênção, vão para o culto para ter uma bênção, vão fazer uma oração para ter uma bênção, fazem as atividades da igreja para ter a bênção. Mas a Bíblia diz, lá no capítulo 12 de Gênesis, que não é para ter, porque para ter você precisa ser uma bênção. Seja uma bênção, seja dele, seja o sal, seja a luz, seja essa propriedade que não abre mão de ser exclusiva somente dele. Bendito seja Deus. E como ele disse que é propriedade exclusiva dele, uma vez que somos suas propriedades, aí ele trabalha como quer, ele cerca como quer, ele trata como quer. Esses dias, vendo ali em Itapissuma, o pessoal comprando lá os seus lotes, e vendo os proprietários cercando, tirando lá as pedras, tirando lá os tocos que estavam no terreno, outros aplainando. E naquela hora eu pensei: Deus faz assim também com a gente. Somos propriedade sua,
Ele nos cerca, mas também Ele tira toco, Ele tira as pedras, Ele tira os espinhos, Ele tira as urtigas que estão incrustadas e plantadas no coração do velho homem. Ele tira, Ele vai tratar com essa propriedade para que ela seja somente dele e desenhada segundo o seu propósito. Irmãos, Ele faz isso para que a gente, mais do que tenha uma bênção, a gente seja uma bênção para a glória do seu nome. Muito mais o ser do que o ter. Infelizmente hoje as pessoas estão procurando muito mais possuir, mais ter, pedindo reconhecimento à coisa, dizendo para o seu telefone, para o seu carro, para a sua casa, para a sua propriedade, publicando e pedindo que essas coisas lhe deem reconhecimento. Porque o ter, na verdade, tem exercido influência muito grande na identidade das pessoas. Mas quando a gente olha para a Bíblia, ele diz: vós sois sal da terra, luz do mundo, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Vocês são a luz do mundo. Bendito seja Deus. Muito mais o ser. Não é? Quando a gente trabalha, a gente permite que o Espírito Santo trabalhe nesse ser que Ele toma a nós para aqui e nos chama para sermos dele. Então a gente passa na realidade a sermos e a experimentarmos, nessa vida, as suas bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais, não é? Muitas vezes bênçãos espirituais. Quando as pessoas chegam e dizem: como é que está fulano? E aí a resposta é: hoje fulano está muito bem, olha, está de carro novo, está com um apartamento maravilhoso, está com isso, tem uma empresa, está bem, no trabalho também. E a pessoa diz: está na bênção. E a minha pergunta é: será que isto necessariamente é bênção? Será que o ter é a maior bênção? Ou será que o ser amigo de Deus, ser propriedade dele, ser amigo do Senhor, fazer parte desse contexto de comunhão com Ele, de viver para a sua glória e chamá-lo como Jesus chamava, de paizinho, de amigo, com tanta intimidade? Essa é a maior alegria, essa é a maior virtude, essa é a maior nobreza, é ser propriedade exclusiva de Deus. E nós somos, e Ele nos chamou para sermos dele, não porque tínhamos algo a lhe oferecer, porque continuamos gagos espiritualmente, porque continuamos, muitas vezes, porque os nossos lábios muitas vezes são impuros, dizemos o que não queríamos dizer, ferimos pessoas, machucamos pessoas, nosso coração também é machucado, somos feridos, mas Ele nos escolheu, Ele nos chamou para sermos dele, e essa deve ser a maior de todas as alegrias, essa deve ser a maior alegria que deve permear o nosso coração e fazer semana a semana nos fazer felizes, saltitantes, contentes, celebrando, porque não somos de mais ninguém, pertencemos ao Rei dos Reis. Amém. E ao Senhor dos Senhores. Dê glória a Deus. Somos dele, somos dele, podemos andar altaneiramente porque pertencemos ao Senhor, somos propriedades exclusivas dele. Mas, meus queridos irmãos, Ele nos chamou para sermos dele, mas também Ele nos chamou para sermos transformados. A palavra de Deus diz: como filhos obedientes, não vos conformeis às paixões que antes tinhas na vossa ignorância. Veja o que Ele está dizendo, como filhos obedientes,
não vos conformeis às paixões que tinhas na vossa ignorância. Quanta besteira, quantas paixões, quantos comportamentos movidos pelas paixões, porque nós não conhecíamos ao Senhor, nós praticamos. Quantas loucuras nós fizemos. E a Bíblia chama, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que o Senhor nos chamou, e aí ele diz: mas como é santo aquele que vos chamou, mas aquele que nos chamou, ele é santo. Mas na nossa vida anterior, na nossa vida antiga, quantas loucuras nós fizemos, coisas que temos até vergonha. Como diz em Eclesiastes, no capítulo 12, não é que na mocidade devemos buscar ao Senhor. Antes que venham os maus dias, em que ligais não tem mais neles prazer. E é impressionante como ele diz: como filhos da obediência, não vos conformeis às paixões que tinhas na vossa ignorância, porque nós não conhecíamos a Deus, nós não conhecíamos a palavra, nós não conhecíamos a verdade, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e fazíamos loucura, sem pensar nas consequências. Mas a Bíblia diz que Ele nos chamou para nos transformar, para nos dar uma vida nova, para nos dar uma vida diferente, para transformar os nossos pensamentos, pegar o nosso coração de pedra, como diz Ezequiel, e colocar em nós um coração de carne, um coração quebrantado. Então o Senhor nos chamou, meus queridos irmãos, para sermos filhos obedientes, não mais obedecer às paixões que nós tínhamos por conta da ignorância. Éramos loucos, doidos, e quero dizer que essa loucura não é somente do passado, não, pode ter sido ontem, porque hoje Deus quer transformar você. Hoje Deus quer fazer você uma nova pessoa, uma nova criação, uma nova criatura. Ele nos chamou, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Então não é ser santo com a auréola na cabeça, se fazer não. Ser santo é se separar, é imitar, é procurar imitar, é desejar o que Deus deseja, é gostar das coisas que Deus gosta, é lutar dentro de você para agradar ao Senhor, para adequar o que está dentro de você àquilo que agrada e glorifica a Deus. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo. Não entre na forma do mundo, porque o mundo é muito bom, minha gente. Tem muita coisa boa neste mundo, mas a Bíblia diz que há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é caminho de morte. Paulo diz: não vos conformeis com este século, porque o que é que tem esse século? Falsidade, inveja, pornografia, maldade, todo mundo querendo dar uma rasteira, é competição e não cooperação. O que é que tem nesse mundo? Você às vezes está na maior amizade, um amigo e tal, daqui a pouco você vê que aquela pessoa era um inimigo, era um falso. Você olha para tantas coisas na vida, o que é que tem nesse mundo? As falcatruas, os roubos, a corrupção, e a gente tem visto, e a Bíblia diz que não devemos amar, nem nos conformar a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como? O Senhor nos chamou para sermos transformados. Amém? Para sermos transformados, porque em 1 Coríntios 6:20 diz: porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Aleluia!
Então o Senhor nos chama para sermos transformados. E a minha pergunta nesta noite é: desde que você foi chamado pelo Senhor, desde o dia que você encontrou Jesus, que foi tocado por Jesus, que foi tocado pela palavra de Deus, o que mudou? O que tem mudado na sua vida? Você pode fazer uma lista? Você pode nesta noite, se nós fôssemos elencar aqui uma lista de coisas desde o dia que você foi chamado por Cristo, quais foram as coisas que você pode agora elencar, topicalizar numa lista e dizer: isso aqui foi mudado, isso aqui mudou, isso aqui mudou, isso aqui mudou. Porque se no capítulo 19 de Lucas você pegasse e tivesse a oportunidade de conhecer Zaqueu, depois que ele conheceu Jesus, ele poderia dizer a você que ele, quando conheceu Jesus, ele mudou. Aquele afã, aquele desejo de possuir coisas, o brilho do ouro, o brilho do dinheiro, o amor ao dinheiro, já não fazia mais parte da sua vida, porque ele tinha encontrado a pérola, tinha encontrado o reino. Olhe para Zaqueu. Se nós olhássemos, por exemplo, e pegássemos um Agostinho de Hipona, no século V, e perguntássemos para ele, aquele homem boêmio, que viveu uma vida da noite, uma vida de prostituição, uma vida cheia de bebidas, todo cheio de vícios, desesperado, e um dia ele teve um encontro com Cristo, e um pouco afastado, se afastou um pouco, e quando desceu da montanha onde ele estava, onde ele fazia suas orações, onde ele servia a Deus, glorificando ao Senhor, quando foi uma noite, ele desceu para o centro da vila para comprar pão, e quando ele vai passando, ele vê uma daquelas mulheres com quem ele se envolvera, e ela correu atrás dele, gritando: Agostinho, Agostinho, e ele em passos largos, e correu e disse: Agostinho, não está me conhecendo, sou eu, Agostinho. E ele virou-se para ela e disse: eu sei quem você é, só que eu não sou mais o mesmo. Eu sou um outro homem. O que mudou na sua vida desde que você encontrou Jesus? Porque Ele nos chamou para sermos transformados. Chamou para sermos dele, mas nos chamou para sermos transformados, para sermos outras pessoas, para mudar o nosso procedimento, para mudar agora a nossa mente. Mesmo que tenhamos os nossos conceitos, porque a gente vem de uma família, de uma educação, de uma cultura, e a gente carrega determinados conceitos, mas esses conceitos eles só permanecem em nós se somos ovelhas, se somos propriedades de Cristo, se somos de Jesus. Eles só permanecem até que nós nos deparemos com a sua palavra, porque quando a gente passa a conhecer a palavra, então agora a gente precisa mudar. Tem razão a palavra. Você diz: poxa, eu pensava assim, eu achava que era assim, mas agora a palavra diz isso, então é ela e é por ela que eu tenho que viver. Não é à toa que o salmista diz: sejam as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Dê glória a Deus. Ele nos chamou para sermos transformados. É verdade que nós somos obras inacabadas, é verdade que ainda não, mas já temos que mudar naquilo que a gente pode, e naquilo que o Espírito Santo está tratando. E um detalhe para você aqui: a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito de Deus, não endureçais os vossos corações. Sabe por quê? Porque se você endurece o coração, você cauteriza a sua mente, você cauteriza o coração, e não mais aquela voz do Espírito vai falar mais ao seu coração.
aquele pecado e aquele procedimento vai fazer parte da sua vida como algo natural, como algo normal. Por isso que Jesus, quando se apresentou ao apóstolo Paulo, ali no caminho de Damasco, ele disse: Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, você está formando uma mente cauterizada de tal maneira que o Espírito de Deus não vai mais falar. Aproveite enquanto Ele está falando. Aproveite enquanto Ele está apontando. Aproveite enquanto a tua consciência está sendo tocada. Porque se tu resistires, vai chegar um momento que não mais ouvirás a voz do Espírito Santo. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito de Deus, não endureçais os vossos corações. O Senhor nos chamou para sermos transformados. E como transformados, meus queridos irmãos, é bem verdade, transformados pelo Espírito de Deus e pela Palavra de Deus, é óbvio que nós vamos, de fato, sermos perseguidos por sermos diferentes. Mas, enquanto nós formos iguais, certamente estaremos não fazendo a vontade de Deus. Sempre que estejamos na correnteza deste mundo, sempre que não permitamos que o Senhor nos transforme, que o Espírito Santo, sempre que não busquemos do Senhor, a mudança pela palavra, estaremos com certeza indo na correnteza deste mundo. Deus nos chama para sermos diferentes. Podemos receber nomes diferentes também, não tem problema. Podemos ser perseguidos também, não tem problema. Os discípulos foram perseguidos porque eram diferentes. Jesus foi perseguido porque falava como quem tinha autoridade e não como os escribas e fariseus. E nós não podemos também abrir mão dessa realidade do chamado. Ele nos chamou para sermos transformados por sua gloriosa mão. Assim como o vaso nas mãos do oleiro, sois vós também nas minhas mãos, ó casa de Israel. Bendito seja Deus. Amém? Sermos transformados. E a minha pergunta nesta noite para você também é: o que mudou desde que você professou sua fé em Cristo Jesus? Você continua avarento? Você continua mudando? Você continua invejoso? Você continua no vício? Você continua na mentira? Você continua na pornografia? Ou você pode olhar para a sua vida e dizer: poxa, quantas maravilhas o Senhor já fez. E pode ter certeza que vai continuar fazendo, porque, como nós dissemos aqui, nós somos uma obra inacabada, mas Ele há de completar a sua obra até o dia de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. E, meus queridos irmãos, por fim, eu quero dizer que Jesus nos chamou para servi-lo. Jesus nos chamou para servi-lo. Servir, na verdade, a Ele. Esse serviço, na realidade, de adoração, de glorificação a Deus, nós estamos aqui servindo, louvado seja Deus, mas quando nós entendemos as Escrituras, a gente entende que esse serviço a Deus, ele desemboca no nosso serviço ao próximo. A Bíblia conta em Lucas capítulo 10, do versículo 33, dizendo que descia um samaritano. E a Bíblia diz, meus queridos, que o irmão, que uma pessoa, que um judeu, ele foi assaltado, ele foi espancado, roubado, ficou lá como morto.
e as pessoas que precisavam ajudar, as pessoas que deveriam ajudar, simplesmente passaram de lá. A Bíblia diz que foi um levita, uma pessoa que cantava, alguém que dirigia o culto, cerimonial do culto, conhecia e lidava com as coisas do culto, mas não sabia lidar com o sofrimento das pessoas, nem servir a Deus através do serviço às pessoas. A Bíblia diz que o sacerdote passa de lá. E eu fico pensando, quantos de nós somos tão egoístas que achamos o serviço a Deus como somente uma atitude de oração, uma atitude de louvor, que é também, mas o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração e a verdadeira caminhada em intimidade e comunhão com Jesus sempre vai desembocar num coração que se quebranta, que se alinha ao sofrimento do seu próximo. A Bíblia diz que o samaritano foi lá, quando viu aquele homem, uma pessoa totalmente, porque é assim, o mundo, meus queridos irmãos, não gosta de nós. O mundo nos critica. O mundo critica porque a gente não bebe bebida alcoólica. O mundo critica porque a gente não fuma droga. O mundo critica porque a gente não vive na prostituição. O mundo critica a gente por muitas coisas. Ele critica, mas no fundo eles querem que a gente viva assim, porque é como esperança ainda para eles, porque no dia que a gente faz isso, eles são os primeiros a apontar e a se incomodarem. Então nós somos chamados, na verdade, a servir. A Bíblia diz que passou ali um samaritano, e aquele samaritano, quando viu aquele homem morto, alguém que nem era, porque Jesus quebra a expectativa. Os fariseus que estavam ouvindo, estavam esperando na realidade que Jesus dissesse que o levita e o sacerdote se ajudariam, mas eles não fizeram, não ajudaram. A Bíblia diz que o samaritano foi lá, colocou aquele moribundo no seu cavalo, levou a hospedaria, pagou a hospedaria e ainda disse: tudo o que ele precisar pode fazer, pode dar, e coloque na minha conta. E Jesus conclui no versículo 37 dizendo: vai tu e faze o mesmo. Vai tu e faze o mesmo. Você foi chamado para mim. Você foi chamado para ser transformado. Mas você foi chamado para me servir. E o meu serviço contigo, na verdade, é servir ao teu irmão, ao teu próximo, teu coração disponível para estender a mão àquele que está precisando. A Bíblia diz em João 13,15: porque eu vos dei exemplo, para que, como eu fiz, façam vós também. Para como eu fiz, façam vós também. Existem igrejas por aí que dizem: venham ser empresário, quero ser cabeça e não cauda, quero ser isso, estimulando as pessoas a querem ser grandes. Quando eu olho para o Evangelho, eu olho o Evangelho, Jesus dizendo que basta ao servo ser igual ao seu Senhor. Basta isso. E como foi que ele fez? Tirou a túnica de Rabi, cingiu-se de uma toalha, tomou uma bacia com água e foi lavar os pés empoeirados dos seus discípulos.
Muitas vezes nós queremos, irmãos, estar em cima, quando na realidade o Senhor nos chama para estarmos de joelhos embaixo, quebrantado diante de sua presença. Há muito o que fazer. O samaritano serviu ao próximo e na verdade era a Jesus que ele estava servindo. E responder-lhe-á o rei. Em Mateus 25:40 diz: e responder-lhe-á o rei: em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Amém. Deus nos chamou para Ele, somos de Jesus. Posso andar neste mundo altaneiramente, porque eu tenho um dono, eu tenho um proprietário, eu tenho um dono. Jesus de Nazaré, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele me chamou para ser dele, e Ele sabe o que se passa no mais profundo do meu coração, da minha alma. Sou todo descoberto diante dos seus olhos, porque a Bíblia diz que Ele tem os 7 olhos, Ele tem a totalidade da visão. Não consigo esconder nada dele, nenhum mínimo pensamento, não consigo, porque sou totalmente dele. Mas Ele me chamou também para ser transformado. Ele não quer que eu continue sendo o que sou. Ele quer me aperfeiçoar, melhorar esse instrumento, para que o nome dele seja glorificado. Ele quer que eu seja semelhante a Jesus, seu Filho. Esse é o objetivo, esse é o prumo, é o propósito, é o alvo, é o ideal de Deus, que eu pareça com Jesus. Glória a Deus. E aí Ele vai me transformando, e Ele me chamou para transformar a minha vida. Mas Ele também me chamou para servi-lo, servindo a um destes pequeninos. A Ele estarei também servindo para a glória do seu nome. Conta-se, eu contei já essa história, mas só para a gente lembrar e concluir, aquela musiquinha que eu lembrei aqui para os irmãos, quando aquela criança, aquela pessoa, cozinhou, assou um frango maravilhoso, porque Jesus ia naquela casa jantar. Foi a primeira vez. Chegou lá um mendigo, bateu na porta e ele disse: eu estou com fome. E aquela pessoa chegou e disse: e agora eu não tenho nada, só tenho esse frango aqui. E pegou a coxa e deu uma coxa para aquele mendigo. Depois outra pessoa bateu, era uma criança desnuda, com fome, e disse: eu quero alguma coisa para comer, que eu estou morrendo de fome. E ela não tinha, teve que desmontar mais uma vez a outra coxa do frango. Chegou e deu para aquela criança. Por fim Jesus chega, e aí entra naquela casa, eles se assentam e diz: vamos, Senhor, agora jantar. E ele diz: eu já estou satisfeito, eu já comi as 2 coxas. Quando fizeste a um destes meus irmãos, mesmo os mais pequeninos, a mim o fizeste. Que Deus nos abençoe. Ele te chamou a cada um de nós para andarmos, para sermos santos, porque Ele é e tem um propósito totalmente de mudar a nossa vida e de manter esse lado de comunhão com todos nós. Vamos ficar de pé, vamos orar.